Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Temos aqui no nosso radar a CEMIG. Está entregando quase 14% de dividendo nos últimos 12 meses. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre a política de dividendos aprovada. Também temos algumas notícias que estão aí fazendo preço na CEMIG, porque semana anterior ela caiu bem e hoje a gente tem uma cotação subindo 3%. Vamos atualizar os nossos alvos, até onde que pode ir, se tem uma tendência clara que podemos falar aqui neste vídeo, nesta data, sobre CEMIG. Já me deixa nos comentários se você está comprando CEMIG 4 ou CEMIG 3. Podemos ver aqui que temos uma diferença de dividendo distribuído por cada ticket. Então, CEMIG 3 está distribuindo 11%. CEMIG 4 está distribuindo 13% de dividendos. Eu vou dizer entre uma e entre a outra qual que eu compraria se estivesse no meu radar para minha carteira de dividendos, tá bom? Então, todos os dias a gente fala, às 7 horas da manhã, sobre os fatos relevantes que fazem preço. E às 18h30 eu trago a ação que você me deixa aqui nos comentários para a gente fazer uma análise dos indicadores e entender o que está acontecendo aqui, se está barata ou não, olhando a relatividade. Então, na abertura de hoje, falamos sobre o Iridium, falamos sobre a CSN Mineração, a Vale Bradespar, por causa do minério de ferro e as notícias que saíram da China. Esses ativos, eles subiram. Então, com essas informações, você pode fazer aí uma boa decisão de investimento. O Iridium, a gente falou sobre esse fundo imobiliário, que também deixaram aqui nos comentários. Então comentem que aí eu vou trazer para vocês, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos começar, mas primeiro vamos começar aqui, porque o que é mais importante? A gente está aqui falando de ações para dividendos, boas ações, tá? Então estamos falando aqui de CEMIG e também da política de dividendos. Sendo assim, é importante entender que o lucro líquido apurado em cada exercício será destinado 5% para a reserva legal, até o limite máximo previsto em lei, e 50% será distribuído como dividendo obrigatório aos acionistas da companhia. O acionista da companhia tem direito a 50% quanto ela lucra. E aí a gente tem uma boa política de dividendos, mas a gente tem um código da CEMIG 3 pagando 11% e CEMIG 4 pagando quase 14%. Silas, na sua visão, qual das duas você pegaria? Eu pegaria a que me paga mais dividendos com o menor capital, tá? Ah, Silas, mas nem tudo é grátis. Sim, realmente. Por quê? Porque temos aqui, quando olhamos para o indicador tag along, então uma tem proteção e a outra não tem a proteção, por isso também temos aí no preço, tá? Então temos que entender aqui esses fatores, me deixa a sua opinião também sobre isso, se para você faz alguma diferença. Para mim não faz porque já está no preço, tá? Agora falando de rentabilidade de quem investiu em 2019 e 2020 nas ações da CEMIG. Podemos ver que ela tocou na região aqui de R$ 3, essa cotação está ajustada, e subiu até R$ 10. Então, a gente está falando de uma multiplicação de patrimônio de 2,5 vezes. O quanto você tivesse colocado em 2020, hoje valeria 2,5 vezes mais. Fora que temos uma projeção de dividendos, um dividendo entregue do ano anterior de R$ 1,29 por ação, e temos aí que entender que paga trimestralmente esses dividendos. Então temos aqui, pessoal, que quem investiu na CEMIG nos últimos 3 meses teve uma rentabilidade de 4%, uma rentabilidade superior à inflação, já bate a inflação só nos últimos 3 meses. No último ano, 9%, um ano de rentabilidade, então abaixo da taxa de juros. Nos últimos 2 anos, a gente tem praticamente 2 vezes, eu ia falar 4, mas não, é 2 vezes o quanto aí poderia estar rendendo na renda fixa, tá? 5 anos, 94%, em 10 anos, 146% de rentabilidade, tá? Então, hoje, o preço justo da CEMIG está negociando praticamente em 19,64. Silas, você compraria em 19,64? Pessoal, eu não compraria. Eu utilizo sim a fórmula de Benjamin Guar, mas eu coloco uma margem de segurança. Por quê? Porque essa fórmula, ela já está desatualizada. Então, na minha visão, ela está desatualizada, por isso eu coloco uma margem de segurança. Ah, Silas, está desatualizada por causa do investidor 10? Não. Na minha visão, é porque é uma fórmula antiga. E hoje eu coloco uma margem, geralmente entre 40% e 50%, que casa muito com o preço atual. Então, na minha visão, hoje negocia no preço atual e seria abaixo de 9,89, seria e teria um desconto, na minha visão aqui de mercado.
Um potencial de rentabilidade, olhando para o Benjamin Graham aqui, de quase 100%, se chegar a 19,64, tá? Então temos aqui que entender se está descontada mesmo, temos que comparar e vamos comparar pelo próprio setor de energia elétrica, porque a gente quer sempre comprar uma ação boa e barata. Temos aqui o PL da CEMIG entre 5 anos, está dizendo que todos os lucros e dividendos aqui que ela entrega vai demorar 5 anos para eu recuperar o capital investido. Então, em 5 anos, esse investimento ele se paga. O próprio comparação com o setor é 8. E quando a gente se trata de setor de energia, geralmente é 10, pessoal. Então, hoje a gente tem um desconto no PL, o preço sobre lucro, aqui na CEMIG. O preço por valor patrimonial no setor 1,3, CEMIG 1,1 abaixo do setor. O setor aqui paga 4% na média de dividendo aqui e as boas ações, as melhores ações pagam entre 6% a 10%, CEMIG pagando 14% de dividendos. Temos um payout de 54% e o setor pagando 30%. Então já sabemos que a CEMIG, desde 2019, essa política pode ser alterada, tá? Então, geralmente, ela altera a política, a gente precisa sempre ver, sempre estar de olho nisso, sempre estar de olho nos fatos relevantes, porque 2019 foi aprovado 50%, foi aí, temos 50% distribuído em payout, e aí hoje a gente pode dizer que isso é muito bom para o acionista, mas temos que entender que ano que vem pode mudar, ou daqui 2 anos, 3 anos, não podemos ficar cegamente olhando para 2019, tá? Por enquanto, eu acredito que só troca essa política de dividendos caso aconteça aí a troca ali do governo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a margem líquida, 14% acima do setor, tá? Então, temos também um ROI, cadê o ROI? O 21% de retorno sobre o seu patrimônio líquido e também um indicador muito interessante de se olhar para ver se vai cair mais no curto prazo, liquidez corrente, acima de 1 é positivo, tá? Então, pessoal, a CEMIG está em todos os indicadores que olhamos aqui com uma boa perspectiva e acima do setor, né? Acima do setor, isso é muito positivo para os seus acionistas. Olhando para o quanto ela pagou de dividendos, ela pagou nos últimos 5 anos uma média de 8%. 2023 pagou esse 1,29 e 2024, 57 centavos. Paga trimestralmente. Só que temos um anúncio geralmente acontecendo com a Datacom aqui em 2024 e o pagamento de alguns desses pagamentos em apenas 2025, tá? Então, temos aí essa diferença de tempo. Então, às vezes, você pode, Silas, para mim não compensa, igual para mim. Para mim, hoje, colocar a CEMIG na carteira só se ela pagasse muito rápido, tá? Mas isso é um problema, pessoal, que é apenas um ano, tá? Então, ó, igual aqui, ó, abril para pagamento em maio de 2024. Já aqui, 21/6/2024, para pagamento 30/6/2025, tá bom? Então, temos que ficar sempre de olho nas oportunidades, na minha visão aqui, CEMIG, neste momento, olhando pelo quanto eu já fiz dessa parte do Benjamin Graham, pessoal, do preço justo, eu acredito que hoje negocia no valor justo e para baixo disso ficaria na margem, uma maior margem de segurança. Agora vamos atualizar um pouco seus alvos. Quando a gente coloca aqui, ó, CEMIG, a gente tem uma cotação subindo ainda, né? 3,14%. Então a gente tem aqui as suas ações negociando a 10,17. Eu tirei aqui o gráfico. Ele está aqui embaixo, ó. Isso. Agora eu vou abrir aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre possivelmente os alvos que temos aqui na CEMIG. Me deixe nos comentários se você já criou sua conta na Quantifury, tá? Quantifury é a corretora aqui parceira do canal. Aqui eu fiz a minha carteira, a carteira também eu utilizo bastante para trade porque não tem taxa, tá bom? Então a Quantifury tem link aí passando, se você se inscrever com o meu código, você pode ganhar até R$ 1.250 e você tem essa recompensa. Só de criar a conta você já abre lá, você já vê que vai aparecer aqui uma recompensa. Então no último vídeo eu entrei numa posição também vendida no dólar, né? Eu coloquei para chegar no meu alvo e ter um lucro aí nele. O histórico das minhas posições, as posições fechadas, eu fechei também aqui o Bitcoin, 3%, também fechei CSN Mineração, 5% de lucro, Bitcoin 4%, e assim a gente vai fazendo a multiplicação, tá? Agora, pessoal, olhando um pouco para o alvo, ó, temos aqui uma cotação que chegou a 10,86, depois bateu 9,91 e voltou para 10,66. Movimento forte de compra, tá? Ainda abaixo da média aqui de 20.
e também abaixo da média de 80. O suporte ele fica nessa região praticamente de 9,60, tá, de CEMIG. Se essa queda continuar, a gente pode também desenhar aqui um gráfico de queda, ó, porque também a gente precisa entender se é oportunidade ou não. Então, os indicadores estão bons, está aí com um desconto interessante, podemos desenhar isso e aqui temos o nosso tridente que nos ajuda sempre. Então, ó, passou daqui, a gente precisa dar uma voltada para pegar liquidez para tentar incomodar essa região. Incomodou, passou da região de 10,69, isso nos mostra que possivelmente, ó, 10,69 para cima, vamos deixar aqui marcado, que pode voltar a subir. Agora, o que está fazendo preço realmente nas suas ações é isso aqui, ó. É esse vem-vai dessa fidelização da CEMIG. Silas, isso é bom ou ruim? Eu vou perder meu investimento, tudo que eu ganhei? Pessoal, não. Porque se for entregue para o governo federal as ações CEMIG, não vai parar de pagar dividendos. O governo ele precisa de dividendos, tá? Então tem outras ações que é controlada aqui pelo governo federal, tá? E pagam dividendos. Então, tenho medo, isso e aquilo. Então, veja o que é melhor aí para você fazer, se você tem esse receio, né? Tem esse medo. Então, a fidelização da CEMIG e da Copasa voltou a esquentar, empresas se pronunciaram, tá? Então, ó, temos aqui essa fidelização das estatais, que hoje são controladas pelo governo de Minas Gerais, igual eu falei, se trocar o governo de Minas Gerais ali, se tiver uma troca, podemos ter um movimento de payout, tá? Ambas as empresas fariam parte de um acordo do governo para bater a parte da dívida do Estado com a União. Essa dívida, pessoal, gira em torno de 170 bilhões à União. Eu não acredito que junto as duas valham isso, tá? Então não acredito tanto. Receba aqui uma recomendação, isso não, isso aqui é outra coisa. Segundo a CEMIG, a companhia aqui questionou o acionista majoritário, que é o governo, que respondeu o quê? Até o presente momento não há definição do projeto de lei referente às possíveis condições de renegociação da dívida, tá? Então, essa dívida que o governo tem com o Estado, tá? O governo de Minas junto com o governo federal, a gente está tentando entender que se eles vão entregar a CEMIG e a Copasa junto para pagamento desta dívida. Já a Copasa disse que a respeito das negociações sobre a dívida pública contratual do Estado de Minas com a União, até o presente momento não há definição do projeto de lei referente às possíveis condições de renegociação desta dívida. Então, eu tenho a Copasa, eu não tenho a CEMIG na carteira. Fiz até movimentações com opções, compartilhei aqui com vocês. Eu não me sinto prejudicado nessa parte aqui, continuo na estratégia, tá? De ter a Copasa com uma ótima política de dividendos também, igual a CEMIG, tá bom? Então é isso. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações, para a gente continuar sempre atualizando aqui o nosso canal e atualizando vocês. Meus agradecimentos, fiquem com Deus. Ótimos investimentos e até amanhã, 7 horas da manhã. Se prepare, traga o precioso café, que amanhã a gente fala das notícias, matérias, tudo o que aconteceu na data de hoje da Bolsa de Valores, tá bom?